Olá pessoal, eu sou a professora Thalita e vou trabalhar com vocês exercícios de literatura sobre narrativas literárias. Só lembrando, gente, que essa já é a aula número 2 de exercícios sobre narrativas literárias. Se você chegou só nesse vídeo, volte para o vídeo 1 e, se possível também, assista a aula sobre as narrativas literárias. Então, gente, o primeiro exercício que quem assistiu o vídeo 1 sabe que eu mandei antes para vocês fazerem é esse daqui. Considere as alternativas abaixo sobre o gênero crônica. Lembram que o nosso último exercício da primeira aula falava sobre crônica? Primeiro, a neutralidade e a inserção do cronista são fatores preponderantes para a realização de uma boa crônica. Ou seja, gente, ele não toma partido de nada e também isso é o que tem de mais importante dentro de uma crônica. Segunda, a crônica é escrita para durar pouco. Daí advém seu caráter efêmero e datado, bem como o interesse muitas vezes momentâneo. Ou seja, a crônica ela tem muito a ver com o momento que ela é escrita. Terceira, Rubem Braga, ao contrário de Carlos Drummond de Andrade e Fernando Sabino, concentrou sua obra na crônica. E aí, gente, o que vocês marcaram como correta? Porque aqui a gente tem, quais estão corretas ou qual está correta? Apenas um? Apenas dois? 1 e 2? 2 e 3? Ou 1, 2 e 3? Ou todas estão corretas? A correta, gente, é a 2 e a 3. Vamos para a explicação do por que a 1 está errada. Gente, o que acontece? O autor, ele tem que tomar partido numa crônica, principalmente porque ele vai contar, na grande parte das vezes, algo que aconteceu com ele. E sempre que eu conto uma história, indiferentemente de qual história seja, eu acabo colocando o meu ponto de vista nela. Então, gente, sempre tem o ponto de vista. A crônica, gente, durante muito tempo, ela foi um gênero jornalístico. Por quê? Ela era publicada em jornais. Atualmente, como a gente não tem mais a impressão de jornais, perdeu-se esse costume. Mas anteriormente isso era bastante comum aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. Então, com isso, ela realmente era bem datada de um episódio específico que aconteceu na vida do autor. E, gente, o Rubem Braga, ele é o nosso grande cronista brasileiro. Tanto que é muito comum, principalmente nas provas de português, vocês encontrarem muitos e muitos textos do Rubem Braga. Lembrando, Carlos Drummond de Andrade e Fernando Sabino, gente, escreveram poemas, tá? Então, por isso que a 3 também está correta. Sendo assim, na 1, gente, a certa é a letra D de dado. Número 2. Leia a narrativa abaixo e responda. O leão. A menina conduz-me diante do leão, esquecido por um circo de passagem. Não está preso, velho e doente, um grandil de ferro. Fui solto no gramado e a tela fina de arame é escarmento do rei dos animais. Não mais do que um caco de leão, as pernas reumáticas, a juba emaranhada e sem brilho. Os olhos globulosos fecharam-se cansados. Sobre o focinho contei 9 ou 10 moscas, que ele não tinha ânimo de espantar. Das grandes narinas escorriam gotas e pensei, por um momento, que fossem lágrimas. Observei em volta. Somos todos adultos, sem contar a menina. Apenas para nós o leão conserva o seu antigo prestígio. As crianças estão em redor dos macaquinhos. Um dos presentes explica que o leão tem as pernas entrevadas, a vida inteira na minúscula jaula. Derreado, não pôde sustentar-se em pé. Chega-se um piá e desafiando com o olhar selvagem o leão, atira-lhe um punhado de cascas de amendoim. O rei sopra pelas narinas, ainda é um leão. Faz estremecer as gramas e seus pés. Um de nós protesta que deviam servir-lhe a carne em pedacinhos. Ele não tem dente? Tem sim, não vê? Não tem a força para morder. Continua o moleque a jogar amendoim na cara devastada do leão. E nos olhos e um brilho de compreensão nos faz abaixar a cabeça.
É conhecido o travo amargo da derrota. Está velho, artrítico, não se aguenta das pernas, mas é um leão. De repente, sacudindo a juba, põe-se a mastigar capim. Ora, leão come verde, lança-lhe o guri uma pedra, acertou seu olho lacrimoso e doeu. O leão abriu a bocarra de dentes amarelos, não era um bocejo. Entre caretas de dor, elevou-se aos poucos nas pernas tortas. Sem sair do lugar, ficou de pé. Escancarou penosamente os beiços moles e negros. Ouviu-se a rouca buzina do fordenco antigo. Por um instante, o rugido manteve suspensos os macaquinhos e fez bater mais depressa o coração da menina. O leão soltou 6 ou 7 urros. Exausto, deixou-se cair de lado e fechou os olhos para sempre. Gente, uma história triste e lembrando, não pode tratar mal os bichinhos assim, tá? Aqui, gente, nós temos as seguintes afirmações. Primeiro, embora não seja um texto predominantemente descritivo, ocorre descrição, visto que o autor representa a personagem principal através de aspectos que a individualizam. Gente, lembram que eu citei anteriormente que sempre que eu tenho uma narração, eu vou ter uma descrição para fazer essa ambientação de personagens e tudo mais? Ou seja, primeira pode ser. Segunda, por ressaltar unicamente as condições físicas da personagem, predomina a descrição objetiva no texto, com linguagem denotativa. Gente, ele fala que só ressaltou a condição física. Foi só a condição física dele que a gente tem lá? Não. Terceira, por ser um texto predominantemente narrativo, as demais formas, descrição e dissertação, inexistem? Gente, tomem cuidado. Se eu afirmei que a 1 está certa, eu não posso afirmar que a 3 está correta. Então, gente, nós temos como correta apenas a letra A. Voltando aqui, gente, lembrando lá, não tem só a parte física, ele fala do olhar triste, com isso ele traz o sentimentalismo também. E, gente, lembrando lá que o texto tem sim descrição, com isso, a certa então, gente, é a letra B de bola. A número 3, considere o texto. O incidente que se vai narrar é de que Antares foi teatro na sexta-feira, 13 de dezembro do ano de 1963. Tornou essa localidade conhecida e, de certo modo, famosa da noite para o dia. Bem, mas não convém antecipar fatos nem ditos. Melhor será contar primeiro, de maneira tão sucinta e imparcial quanto possível, a história de Antares e de seus habitantes, para que se possa ter uma ideia mais clara do palco, do cenário e principalmente das personagens principais, bem como da comparsaria desse drama talvez inédito nos anais da espécie humana. Gente, esse texto foi escrito pelo Érico Veríssimo. Para vocês entenderem o contexto, ele está falando de um texto que o próprio Érico Veríssimo fez, né, que é um livro chamado Incidente em Antares. Inclusive, recomendo ler. Aqui nós temos a sinale alternativa que evidencia o papel do narrador no fragmento. Letra A. O narrador tem senso prático, utilitário e quer transmitir uma experiência pessoal. B. É um narrador introspectivo, que relata experiências que aconteceram no passado, em 1963. C. Em atitude semelhante à de um jornalista ou de um espectador, escreve para narrar o que aconteceu com X ou Y em tal lugar ou tal hora. Letra D. Fala de maneira exemplar ao leitor, porque considera a sua visão a mais correta. Gente, em algum momento ele falou que a visão dele é correta? Não. Letra E. É um narrador neutro, que deixa o leitor perceber sua presença. Gente, primeira coisa, se eu tô falando de narração, eu não posso não ter a presença de um narrador. Então, a E também não pode ser. Gente, a letra B tá falando experiências que aconteceram no passado. Não, ele tá falando do momento que ele escreveu o livro, ou seja, não é no ano de 63. E também ele fala que ele tem o objetivo de transmitir uma experiência pessoal. E a gente sabe que não deixa de ser, mas
ele não tem senso prático, porque não é esse o foco ali. Ou seja, gente, a certa aqui é a letra C, tá? Justamente porque ele traz exatamente o objetivo de um narrador. Bom, gente, espero ter ajudado vocês com narrativas literárias. Realmente é um assunto que tem vários detalhes, vários gêneros, igual crônica, conto, fábula, anedota, depende de tudo. Então, espero realmente ter ajudado vocês e até a próxima aula.